dia. Hoje não é jornal, não é jornal. Pode continuar. Hoje vamos aprender um pouco sobre substâncias e misturas. Quando utilizamos a expressão água pura ou só água, estamos nos referindo a um sistema somente pela substância água. Ou seja, estamos falando de uma substância pura ou só substância. Para saber se uma amostra de um material qualquer é uma substância ou uma mistura, deve-se estudar suas propriedades. Misturas. Sua temperatura de fusão e ebulição varia. Sua densidade varia de acordo com a composição. Cada elemento químico é representado por letras. A representação gráfica de uma substância usando símbolos e índices é chamado de fórmula. A fórmula nos indica os elementos presentes nas moléculas de uma substância em que a quantidade estão presentes, além da representação que nos dá uma visão microscópica da molécula. Nessa representação, cada tipo de átomo representado por uma esfera, sendo que para átomos de elementos diferentes, esferas com cores e tamanhos diferentes são representados. Misturas são matérias constituídas por mais de uma substância, o que apresentam densidade diferente de cada um de seus componentes. Nas misturas, a fusão e a ebulição geralmente correm com variação da temperatura de acordo com a composição. Para representar uma mistura, o número de fórmulas será igual ao número de substâncias que formam a mistura. A mistura de água com açúcar apresenta aspecto uniforme. Assim, uma amostra retirada de qualquer parte dessa mistura terá a mesma composição. Por causa de seu aspecto uniforme, dizemos que ela apresenta uma única fase, sendo classificada como uma mistura homogênea. De modo contrário, a mistura de água e óleo não tem aspecto uniforme. Ela apresenta duas fases com características diferentes, sendo classificada como uma mistura. As misturas homogêneas são chamadas soluções. Gases também podem formar misturas, como é o caso do gás atmosférico. Toda mistura de gases é sempre homogênea. Isso se deve à tendência dos gases de se espalharem ocupando todo o volume disponível. Sólidos também podem formar misturas. Sólidos também formam misturas. As misturas de sólidos geralmente são heterogêneas. Nesses casos, o número de fases é igual ao número de componentes. É fácil perceber que uma mistura de água e óleo é uma mistura heterogênea. Para afirmarmos que uma mistura é homogênea, não basta a simples observação a olho nu. É necessário utilizar microscópios. Uma amostra de leite, por exemplo, observada a olho nu, tem aspecto homogêneo. Porém, se observarmos com o auxílio de um microscópio óptico comum, notaremos que ela apresenta aspectos heterogêneos, pois percebemos gotículas de gorduras dispersas num líquido branco. Cada substância presente em uma mistura é classificada como um componente. Nem sempre o número de componente é igual ao número de fases. Take 1, tomada 24. Take 1, tomada 110. Acertou, miserável. Densidade diferente. Feels so good. You're lying here next to me. Take 2, tomada 26. As misturas de sólidos geralmente são uma amostra de petróleo.